Graça e paz sobre a tua vida. Conhecemos a Deus, expressamos que conhecemos a Deus, entendemos que temos que expressar Deus em nossas ações, que a salvação não se trata de um aspecto simplesmente de crer em Cristo Jesus, que Ele é o Salvador e que isso está resolvido e é suficiente. Precisamos compreender que temos que expressar a salvação. É fundamental expressarmos a salvação, pois quando entendemos a obra de Deus, compreendemos o que Ele fez em nossas vidas, nós não temos outra maneira de viver que não como Ele, revelando o Pai ao mundo. Por isso, quando Ele falou que nos enviava, quando Ele disse que é para irmos e fazer discípulo, na realidade, o que Ele estava falando é para irmos e sermos como Deus diante das pessoas. É fundamental entendermos isso. A obra salvadora de Deus nós expressamos pela maneira como nós vivemos e revelamos Ele ao mundo. Se nós continuarmos a viver neste mundo conforme o pensamento natural, na mesma lógica de sobrevivência, de querer salvar a nós mesmos, de buscarmos os nossos interesses e que o resto se dane, pois tenho a minha situação resolvida, nós pensamos como um homem natural, revelamos que não conhecemos Deus ou somos muito imaturos e nós não podemos viver dessa maneira. Deus nos chama para fazermos da nossa vida uma oferta, para expressarmos Ele ao mundo, para que as obras que nós realizamos, obras quer dizer o quê? A maneira como nós vivemos, ou seja, nossas ações, nossas reações, diante das pessoas, diante das agressões das pessoas, diante da maneira das pessoas agirem para conosco. Mas mais do que isso, impliquem também como olhamos o próximo, ou seja, como nós reconhecemos que somos os próximos, como reconhecemos que somos o próximo do outro e quem é o nosso próximo. E agimos de forma conveniente a suprir suas necessidades. Nós temos que entender isso, pois se não entendermos isso, nós não entendemos a obra salvadora de Deus, nós não compreendemos a vontade de Deus e não entendemos o que Ele fez em nossas vidas e nem a razão de nosso viver. E muito menos entendemos a oração do Pai Nosso, seu início, quando falamos que seja feita a sua vontade, na terra como ela é feita nos céus, pois nós somos os instrumentos responsáveis por fazer cumprir a vontade de Deus na terra. E a vontade de Deus é que nós estejamos sujeitos, subordinados à justiça de Deus. Ou seja, que a vida, a maneira de viver, os atos que cometemos revelam Deus ao mundo. Por quê? Porque nós devemos agir como Deus diante das pessoas. Paulo, escrevendo, falando a Tito sobre essa questão, abordando essa questão de obras, de revelar, de entender na realidade o reino de Deus, ele fala o seguinte, isso está lá em Tito, no capítulo 1, versículo 15 e 16. Tudo é puro para os que são puros, mas nada é puro para os impuros e descrentes, pois a mente e a consciência deles estão sujas. Eles dizem que conhecem a Deus, mas o que eles fazem mostra que isso não é verdade. Estão cheios de ódio, são rebeldes e não são capazes de fazer coisa boa, ou não são capazes de fazer nenhuma coisa boa. Bom, o que entendemos? Cheios de ódio quer dizer que não há o perdão. São rebeldes, quer dizer que não obedecem a Deus, não vivem segundo o mandamento, a ordem, a forma de viver de Jesus Cristo. Não respeitam a lei do amor, não honram a Deus
prática da lei do amor. Isso que a gente precisa entender. O que quer dizer isso? Se nós vivemos segundo o pensamento natural, dois aspectos que nós não entendemos. Ou não conhecemos a Deus, não queremos conhecer a Deus, estamos dispostos a usar a religião para os nossos interesses ou alívio de consciência. E o outro aspecto é que somos imaturos, crianças espirituais. Podemos ser crianças espirituais para sempre? Podemos querer ser, mas isso identifica e isso revela que nós não estamos entendendo a vontade de Deus. Temos que entender. Precisamos santificar o procedimento, precisamos caminhar rumo à expressão de Cristo. Expressar a obra de Deus realizada em nossas vidas. Pois se não fizermos isso, nós não cumpriremos a vontade de Deus. Nós não temos opção. Como filhos de Deus, não temos opção. Temos que santificar o procedimento. Precisamos revelar o Pai ao mundo, precisamos manifestar sua graça, seu amor e compaixão diante dos homens. Pois só assim o Pai será glorificado. Isso quer dizer o quê? Temos que fazer da nossa vida uma oferta. Ofertar os nossos membros à prática da justiça. Quando fazemos isso, nós simplesmente expressamos que revelamos. Melhor, que entendemos a obra de Deus. Paulo em Romanos fala isso. Ele diz que era para ofertar, mas ele fala também que nós precisamos transformar-nos pela renovação do entendimento. As nossas ações e reações precisam estar alinhadas com a vontade de Deus. A obra que ele fez nos capacita para isso. Ele nos deu da sua natureza, da sua vida, concedeu do seu espírito, derramou do seu poder, ou seja, da autoridade para vivermos neste mundo como filhos, mas ele também derramou do amor, da graça, e ele nos concedeu o Espírito Santo que nos faz lembrar de todas as coisas, para andarmos neste mundo conforme a vontade do Pai. Para andarmos neste mundo conforme a vontade do Pai e sermos lembrados das palavras de Jesus, precisamos conhecê-las. Pois se não a conhecermos, não viveremos neste mundo como agrada a Deus. Nós não temos opção. Temos que santificar o procedimento e temos que andar neste mundo como filhos de Deus. Para que o Pai seja glorificado, para que Ele seja exaltado e para que as nossas vidas possam ser essa oferta que agrada a Deus. Para que o mundo conheça o Pai, para que a compaixão seja revelada neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.